Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, bom dia, seja bem-vindo a mais um Jornal da Rede Alesp, começando nesta terça-feira com muita prestação de serviço, utilidade pública no Jornal da Rede Alesp. Aqui ao meu lado, a Melissa Araújo, seja bem-vinda. Bom dia, Guga, bom dia a todo mundo de casa. Então, esse jornal que nós preparamos para você com muita informação, prestação de serviço nesta pandemia do coronavírus. Estamos aí no 15º dia de quarentena no estado de São Paulo e o governador João Dória estendeu até o dia 22 de abril esse estado de quarentena, portanto, só serviços essenciais funcionando no estado de São Paulo. E aqui você vai acompanhar muita informação, nós vamos discutir a notícia e também falar um pouco do Parlamento Paulista. Aqui você também sempre bem informado com as notícias do Parlamento Paulista. Começando o Jornal da Rede Alesp desta terça-feira. Jornal da Rede Alesp. E vamos lá, as secretarias estaduais de saúde divulgaram até às 6 horas desta manhã que já são 12.240 casos confirmados do novo coronavírus no Brasil, com 566 mortes pela Covid-19. Ontem, o Acre registrou a primeira morte. Agora, apenas Tocantins não apresenta casos fatais. São Paulo é a cidade com mais casos, 4.886 casos, Rio de Janeiro com 1.110 casos e Fortaleza com 925 casos. Tocantins é o único estado do Brasil que não registrou mortes. Guga, o mais jovem a morrer foi um adolescente de 15 anos e o mais idoso a morrer foi um homem de 96 anos no Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, no dia 25 de março. E o último balanço do Ministério da Saúde aponta 12.056 casos confirmados e 553 mortes. Jornal da Rede Alesp. E o governo de São Paulo ampliou a quarentena em todo o estado 22 de abril sem flexibilizações alguma. O anúncio oficial foi feito na coletiva de imprensa realizada no início da tarde de ontem no Palácio dos Bandeirantes, na Zona Sul da capital paulista. Inicialmente, o governador João Dória, do PSDB, fez um apelo aos empresários para evitar demissões em diversos setores. Exaltou a atitude positiva de algumas empresas e de doadores, mesmo com os recentes efeitos socioeconômicos da pandemia do Covid-19. Em seguida, ele defendeu que a nova medida tomada pelo governo é necessária para conter avanços do novo coronavírus no estado e, principalmente, para preservar vidas. Primeiro, um apelo para que empresários que estão nos assistindo nesse momento, médios e grandes empresários, de São Paulo principalmente, por favor, façam todo o possível para não demitir, não demitam seus funcionários. Compreendo a dimensão, as restrições e a dificuldade empresarial de um momento tão difícil, tão drástico quanto esse. Mas parte do sentimento de um bom empresário é a sua retribuição social, é a sua capacidade humana, é a sua capacidade de reconhecer que sem os seus colaboradores, sem aqueles que são seus funcionários, em todas as graduações, vocês não conseguiriam ter chegado até onde chegaram. Mais do que nunca, seus funcionários e colaboradores esperam isso de vocês. Vocês que dirigem, vocês que são acionistas de empresas de médio e grande porte, exerçam a sua responsabilidade social e exerçam o seu lado humanitário. Lembrem-se dos seus filhos, das suas esposas, dos seus pais. Lembrem que o sofrimento é de todos, mas principalmente daqueles que dependem do salário para sobreviver. Quero aproveitar, Bruno Covas, e agradecer a algumas empresas, não vou nominar todas aqui, mas algumas que já assumiram publicamente o compromisso de não demitir. Eu cito, entre outras empresas, o Banco Santander, o Bradesco, o BMG, o Itaú, a Alpargatas, o Grupo Cosan e o Grupo Pão de Açúcar, que assumiram formal e publicamente o compromisso
de não demitir nenhum funcionário até o final desta crise. Falarei também aqui, nas próximas coletivas, o nome de todas as empresas de médio e grande porte que assumirem o mesmo compromisso público de não realizarem nenhuma demissão neste período. Quero também dizer que não pauto as minhas ações por populismo, pauto as minhas ações pela verdade e pela ciência. Desde o início desta crise, todas as iniciativas do governo do Estado de São Paulo, assim como todas as iniciativas da Prefeitura da capital de São Paulo, são amparadas na ciência, na opinião médica, daqueles que conhecem e daqueles que têm conhecimento. Nós não fazemos achismos e nem fazemos medidas que não estejam amparadas na verdade e na informação científica. Saber ouvir é tão importante quanto saber falar. Mas é preciso ter humildade para ouvir, sobretudo em tempos que alguns gostam de impor as suas vontades e ameaçam aqueles que têm posição contrária. No momento de crise, no momento de dificuldade, é este o momento em que você tem a oportunidade de ouvir a palavra sensata, ouvir a palavra da ciência, ouvir a palavra dos médicos, ouvir a palavra daqueles que conhecem e se afastar daqueles que pregam o ódio, que pregam atitudes que não correspondem ao interesse maior, que é preservar vidas. Destaco que há consenso entre as autoridades médicas, praticamente todas, para o isolamento como forma de salvar vidas. E não são apenas as autoridades médicas brasileiras, é a Organização Mundial de Saúde. São médicos, profissionais e agentes de saúde da maioria dos países do mundo que já se manifestaram a favor do isolamento. No Brasil, quero lembrar, defende o isolamento o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, o ministro da Fazenda, Paulo Guedes, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, o Centro de Estudos do Exército Brasileiro e, repito, a maioria absoluta de médicos e cientistas. Será que todos eles estão errados? Será que a ciência mundial está errada? Será que a Organização Mundial da Saúde está errada? Será que ministros e secretários de saúde de 56 países do mundo, que recentemente fizeram uma conferência com o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, recomendando o afastamento social, o isolamento e as medidas em que cada um desses países vem adotando, respaldado na medicina e na ciência, estão todos errados? Será que um único presidente da República no mundo é o certo? É quem detém o poder, a capacidade, a ciência e o conhecimento para discordar do mundo que quer proteger vidas, do mundo que quer salvar pessoas. Um dos mais respeitados economistas do mundo, o professor Joseph Stiglitz, concedeu uma brilhante entrevista neste final de semana a um jornal de São Paulo. Ele é prêmio Nobel de Economia. E ele disse na sua entrevista, aliás, a chamada desta entrevista dizia: a economia será devastada se não salvarmos as pessoas. Esta é a palavra do prêmio Nobel de Economia. Será que Joseph Stiglitz, prêmio Nobel de Economia, também está errado? Lucros podem esperar, a vida vem antes do lucro. Dinheiro tem que servir, não governar. As palavras são do Papa Francisco. Aqueles que incentivam a vida normal, aqueles que pressionam o prefeito da capital de São Paulo, Bruno Covas, aqueles que me pressionam por WhatsApp, por telefonemas e por cartas, para que possamos
agir contra os nossos princípios e contra os princípios da medicina, a eles eu pergunto: vocês estão preparados para assinarem os atestados de óbito de brasileiros? Vocês estão preparados para carregar os caixões com as vítimas do coronavírus? Vocês que defendem a abertura, que defendem aglomerações, que minimizam a crise gravíssima que nós estamos, vão enterrar as vítimas? Quero dizer que o governo do Estado de São Paulo vai continuar agindo com base na ciência, com base na medicina e com um princípio que tem norteado a nós e a Prefeitura de São Paulo desde a primeira coletiva que temos feito aqui. Nós vamos proteger vidas, nós vamos tratar de salvar vidas. Depois de salvar vidas, vamos salvar a economia. E salvar vidas significa também o compromisso de ajudar os mais pobres, os desvalidos, aqueles que precisam de alimento, aqueles que precisam de assistência. E o governador João Dória também afirmou que os prefeitos de todos os municípios paulistas têm a obrigação de seguir a nova orientação e, se necessário, usar o poder da polícia em caso de desobediência nas cidades. Quero recomendar também que prefeitas e prefeitos que estão nos assistindo aqui, pela TV Cultura, pela Globo News, pela CNN e por outras emissoras de televisão e ouvindo também por emissoras de rádio, vocês terão o dever, a obrigação de seguirem nas suas cidades a orientação do governo do Estado de São Paulo. Isto é constitucional, não é uma deliberação que pode ou não ser seguida. Ela deve ser seguida por todos os 344 municípios do Estado, além da capital de São Paulo, sob o comando do Bruno Covas. E devem exercer também, ao lado da Polícia Militar, o poder de polícia, se houver desobediência de qualquer natureza para esta orientação. Nenhuma aglomeração de nenhuma espécie em nenhuma cidade ou área do Estado de São Paulo será admitida. As guardas municipais ou guardas metropolitanas deverão agir e, se necessário, recorrer à Polícia Militar do Estado de São Paulo para que imediatamente possa haver a dissipação de qualquer movimento ou qualquer aglomeramento de pessoas no Estado de São Paulo. Esta é uma deliberação, esta é uma medida que será publicada no Diário Oficial de amanhã e deverá ser rigorosamente seguida pela população do Estado de São Paulo, na defesa das suas vidas, na proteção das suas vidas e dos seus familiares. E peço também que prefeitas e prefeitos contribuam no mesmo sentido para que essa medida seja aplicada e obedecida corretamente. Alguns renomados médicos apresentaram consistentes informações durante a coletiva para confirmar que a quarentena social por um período maior é a melhor solução, inclusive para desafogar o sistema de saúde. E o secretário estadual de saúde, José Henrique German, explicou que sem a adoção de medidas de isolamento social, como a suspensão das aulas nas escolas e a recomendação para a população ficar integralmente em casa, os números de casos de mortes por Covid-19 no estado de São Paulo seriam muito maiores. Hoje, nós temos para o Brasil 11.130 casos, com 486 óbitos. Para São Paulo, 4.620 casos, com 275 óbitos. Os casos são 41,5% do Brasil e os óbitos 56% do Brasil. Seguinte, em 21 de abril foi quando se iniciou o período de isolamento. Nós tínhamos os casos registrados principalmente na cidade de São Paulo e Grande São Paulo, num total de 20 municípios. Eram 459 casos confirmados e 15 óbitos. Nesses, de 33 pacientes
em terapia intensiva. Hoje, 5 de abril, ontem, pela estatística de ontem, nós temos 99 municípios que já apresentam casos positivos em 13 regiões administrativas do Estado. Esses 4,620 casos confirmados significam, para o início, 900% de aumento. E os 275 óbitos significam, do início, 1.700% de aumento. E os 572 pacientes que hoje estão na UTI significam 1.600% de aumento. Então, o que eu queria dizer é que, sem essas medidas que nós temos tomado com o apoio do governador, no sentido de fazer um isolamento das pessoas, ainda no chamado distanciamento social, se nós não tivéssemos feito pelos cálculos, seríamos 10 vezes mais casos do que os 4.600 casos. O diretor do Instituto Butantan e coordenador de testes para o novo coronavírus, Dimas Tadeu Covas, destacou por que agora é fundamental a adesão das pessoas pela quarentena social. Eu vou apresentar aqui um embasamento dos estudos que estão sendo feitos por um grupo de epidemiologistas que envolve o Butantan, a UNB, a Fiocruz, todos eles liderados pelo Dr. Júlio Croda, recém-incorporado, e tentar subsidiar aí as medidas que estão em curso. Começando para tentar explicar por que essas medidas de afastamento são importantes no contexto da infecção. Então, aqui nós temos as várias medidas que foram tomadas e o impacto dessas medidas em termos de taxa de infecção, taxa de contágio, que está lá no eixo Y. Então está lá, distanciamento social produz 25% de redução de taxa de contágio, auto-isolamento um pouco menos de 50%, fechamento de escola em torno de 25%, 30%, eventos públicos também, e aí nós chegamos lá na reunião de todas elas, que vão dar o que nós chamamos de redução mais intensa, ou seja, um afastamento social mais efetivo. E aí, o efeito na taxa de transmissão é superior a 75%. Lembrar que se ela se aproximar, quanto mais ela se aproxima de 100%, mais nós estaremos controlando a epidemia. Quer dizer, como é que nós avaliamos se as medidas estão sendo efetivas ou não? Então, tem vários movimentos nesse sentido. O que tem se demonstrado mais efetivo é a mobilidade dos celulares, e nós temos os números aqui no estado de São Paulo, que começaram muito bem, em torno de 69%, depois caiu para 60%, e hoje está em 56% de redução, ou seja, houve um arrefecimento do impulso inicial. Lembrar que para essas medidas serem efetivas, nós temos que ter acima de 70% de redução na mobilidade, que é o que está acontecendo na Itália há mais de 3 semanas. E aqui ainda nós não chegamos lá. Então, a importância das pessoas entenderem que nós precisamos chegar nesse nível de redução do afastamento social, acima de 70%. E é a única medida que nós temos no momento que é eficaz, eficiente para determinar a redução da taxa de infecção, da taxa de contaminação. Então, esse esquema aqui ele ilustra muito bem isso e mostra a importância que essas medidas sejam entendidas, e nesse momento nós temos que aumentar a aderência. Quer dizer, o decréscimo dessa curva que estava ascendente preocupa muito, já foi maior, já foi próximo de 60%, 62%, e agora está em 50, 50 e poucos por cento. Próximo. Bem, essas medidas, elas nos permitem olhar para 3 cenários, que eu coloquei ali. Cenário A, sem mitigação, como nós estávamos antes. Cenário B, com uma mitigação média, que é mais ou menos o que nós estamos hoje. E o cenário C, com uma mitigação
mais intensa, uma redução da mobilidade mais intensa. Quer dizer, mitigação é uma palavra muito complicada, vamos falar redução da mobilidade. Então nós temos uma projeção de 15, 30 e 60 dias. E aqui nós estamos falando em leitos de UTI. No estado de São Paulo, nós temos 12.546 leitos de UTI nesse momento. A ocupação desses leitos já é em torno de 50%, ou seja, nós temos 6.000 leitos ocupados. Se não houvesse sido tomada nenhuma medida, nesse momento nós estaríamos necessitando de mais 3.742 leitos de UTI. Daqui mais 30 dias, 16.000 e 60 dias, 18.000 leitos. Ou seja, o nosso sistema estaria absolutamente incapacitado de atender todos os pacientes. Passamos para o cenário B e C. Então vocês vejam que tanto no B como no C, nós conseguimos lidar com a questão dos leitos de UTI. Com os leitos existentes, nós vamos conseguir atravessar aí a epidemia. Próximo. Quando nós aplicamos dois cenários, o cenário A sem nenhum tipo de redução e o cenário B, que é o que nós estamos nesse momento. Olhamos para o número de casos no estado de São Paulo e projetamos para o dia 13/4. Sem nenhuma medida, nós estaríamos lá no dia 13 com quase 150 mil casos no estado de São Paulo. Quase 150 mil casos. Com as medidas, nós vamos chegar lá nessa data em torno de 20, 25 mil casos. Uma projeção para o dia 13/4 está chegando aí a semana que vem. Próximo. Óbitos. Isso é importante. Quer dizer, se nós não tivéssemos tomado nenhuma medida, no dia 13/4, nós estaríamos próximo de 5.000 óbitos. 5.000 óbitos. Tomamos as medidas e esperamos chegar lá com menos de 1.300 óbitos. Então, com isso, vocês podem ter uma dimensão do que nos espera. Quer dizer, teremos óbitos, sim, esse número será crescente, mas nós podemos olhar os cenários e fazer uma projeção. Próximo. Essa é uma curva que eu já apresentei, é um gráfico que eu já apresentei anteriormente, ela é importante, porque ela dá uma projeção para os 180 dias de duração da epidemia. Quer dizer, 180 dias, ou seja, começou lá atrás, vai 180 dias, já esperamos que lá no final ela já tenha terminado. A projeção é essa. Se não houvesse nenhum tipo de medida, nós teríamos 277 mil mortos no estado de São Paulo. Com as medidas, nós vamos reduzir em 166 mil mortes. O governador tem dito exatamente isso, precisamos reduzir o número de mortes. Com essas medidas, vamos reduzir em 166 mil mortes. É um número muito significativo. Número de pessoas em hospitais, 1,3 milhões para 670 mil. 630 mil pessoas não procurarão os nossos hospitais. Número de pessoas em UTI, 315 mil para 147 mil. Vamos reduzir em 168 mil. Então veja, isso aqui dá uma dimensão da importância das medidas que estão sendo tomadas. E mais, não só as medidas precisam ser olhadas, mas elas precisam ser respeitadas. Nesse momento nós precisamos da adesão das pessoas. Nós precisamos elevar, mostrar que a redução está funcionando em níveis superiores a 70%. E o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, também ressaltou a necessidade do distanciamento social neste momento. Da mesma forma que falaram aqui vários cientistas, professores, médicos, especialistas, os técnicos da Vigilância Sanitária do município de São Paulo, da Secretaria Municipal de Saúde, têm o mesmo entendimento. Relatório produzido por eles nesse final de semana mostra aquilo que já foi dito aqui, em especial pelo professor Dimas, dizendo que sem essas medidas restritivas, a curva teria sido muito mais íngreme do que foi até agora e que nós, infelizmente, ainda não atingimos o pico da doença aqui na cidade de São Paulo, como no estado de São Paulo. E reforço também
o apoio a essa medida do governo do estado, anunciada aqui pelo governador João Dória, porque nesse final de semana já começamos a sentir a pressão sobre o sistema de saúde aqui no município de São Paulo. Apesar de todo o esforço de criação de 3.000 leitos adicionais que nós temos tendo aqui na cidade de São Paulo, praticamente 900 leitos de UTI e 2.100 leitos de baixa complexidade, de observação, nós já sentimos nesse final de semana pressão, tanto que é verdade que até amanhã, praticamente 25% já do Hospital Municipal de Campanha do Pacaembu, que foi aberto hoje para receber o primeiro paciente, já vai estar ocupado. Então, muito em breve, os 200 leitos estarão já todos ocupados no Hospital Municipal de Campanha do Pacaembu, tanto que nós estamos tentando ao máximo antecipar a abertura de todos os outros leitos previstos. O Hospital de Parelheiros, por exemplo, eram 40 leitos para a semana que vem, que nós estamos tentando antecipar já para esta semana, para poder receber a população. O governador falou muito bem aqui sobre a pressão que recai sobre os agentes públicos, de todos os lados, em todos os sentidos. Mas o que dá tranquilidade para a gente poder decidir é saber que estamos ao lado da ciência, saber que estamos ao lado da recomendação das pessoas que estudaram a vida inteira para poder orientar tanto a prefeitura quanto o governo do estado. E partimos do pressuposto de que vida não tem preço. Por mais que se fale em prejuízos econômicos para o setor produtivo e também para o poder público, a gente parte do pressuposto que a vida é o bem mais importante a ser protegido, a ser tutelado. E cada vida poupada vale o investimento. Para cada ação que é feita, vale a pena esse investimento, porque não há a menor dúvida de que é isso que importa para um governante. Então, dizer que a Prefeitura de São Paulo segue na mesma direção, continua trabalhando em parceria com o governo do estado e tem a mesma preocupação para que as pessoas não afrouxem o isolamento social, permaneçam em casa. Volto a insistir, ficar em casa nesse momento não é uma questão de higiene, é um ato humanitário. A coletiva de ontem teve a presença do infectologista Davi Uip, que retornou do período de 14 dias de isolamento após ter testado positivo para o novo coronavírus. O Dr. Uip reassumiu a coordenação do Centro de Contingência do novo coronavírus no estado e deu um importante depoimento sobre o seu enfrentamento da Covid-19. Eu preciso primeiro agradecer a Deus que eu estou aqui vivo. Segundo, a minha família, especialmente a Tereza, meus filhos, netos, genros, pela solidariedade. O senhor que não deixou de me ligar um dia, não para pedir coisas, para saber como o amigo estava. Um agradecimento muito especial para Helena Sato, você é e foi brilhante. Patrícia Ellen, ontem nós ficamos até meia-noite discutindo dados. E a todos os profissionais que me atenderam, doutora Tânia, Ana Lúcia e Calil. Então eu quero fazer um depoimento para que vocês entendam bem do que se trata essa doença. Há 2 domingos, eu me senti muito mal. O pessoal da televisão quis me entrevistar, o governador testemunha, o Zé aqui também. Eu não consegui falar. Eu estava extenuado. Eu fiquei sentado numa cadeira e pela primeira vez na vida eu me neguei a falar uma emissora de televisão. Eu não consegui. De domingo para segunda, eu passei muito mal e na segunda de manhã eu fui fazer o exame e a tomografia. O exame deu positivo, a tomografia normal. A semana que se seguiu foi de extremo sofrimento. E na segunda-feira seguinte, há uma semana, eu voltei a fazer o exame e a tomografia. Nessa tomografia apareceu a pneumonia. Então, este sentimento de você se ver como médico, infectologista, com uma pneumonia,
sabendo que muito provavelmente entre o 7º e o 10º dia você ia complicar, eu quero dizer a vocês que foi um sentimento muito angustiante. Você dormir não sabendo como ia acordar. Felizmente, Deus me ajudou e eu venci a quarentena. E quero dizer também para vocês que não é fácil ficar isolado. É de extremo sofrimento, mas absolutamente fundamental. Absolutamente fundamental. Eu tive que me reinventar. Eu tive que criar um Davi novo. Seguramente mais humilde e sabendo os limites da vida. Hoje, graças a Deus, eu quero agradecer muito a imprensa. Durante todo esse período, vocês não como imprensa, mas como amigos, demonstraram toda a solidariedade, como sempre foi. Então, hoje é o momento que eu quero fazer esse depoimento, muito mais como paciente do que como médico. E o segundo fato que ficou claríssimo para mim, que eu acho que todos devem entender. Quem vai sair vivo são os indivíduos que estiverem sendo atendidos em estruturas hospitalares arrumadas, protocoladas, bem equipadas e com equipes médicas bem estruturadas. Isso é claríssimo de todos os doentes que eu estou vendo. Com este achatamento que o professor Dimas mostrou, além de outras vantagens, está possibilitando que os hospitais públicos e privados se reorganizem. Está possibilitando que indivíduos como eu, que ficaram adoecidos, voltem para a frente de trabalho. Quero dizer ao governador que eu vou dividir meu tempo entre fazer o que eu estou fazendo, ajudando o senhor, e voltar a atender pacientes. Porque eu passo a ser um ativo que eu já passei pela doença. Então, eu, teoricamente, não me contamino de novo. Mas são palavras, são testemunhos de quem esteve do outro lado. Não é brincadeira. Então, por favor, aqueles que estão subestimando, achando que não é nada, ou que é pouco, eu desejo ardentemente que não adoeçam. É um sofrimento muito grande. E ao final da coletiva de ontem, João Dória reforçou a importância da nova medida tomada pelo governo estadual. Peço que as pessoas compreendam a importância da iniciativa. Ela foi bem respaldada aqui pela presença de cientistas, de médicos. Muito obrigado por terem mais uma vez participado, ocupado o seu tempo pro bono para ajudar as pessoas, ajudar a salvar vidas, como tem feito desde o dia 26 de fevereiro, como integrantes do Centro de Contingência do Coronavírus, sob o comando agora do Dr. Davi Wipp, que volta restabelecido, felizmente, depois de ter contraído o coronavírus. Portanto, pelo menos até o dia 22 de abril, devem seguir funcionando durante a quarentena no estado de São Paulo, atendendo todas as orientações sanitaristas, apenas os hospitais, as clínicas, farmácias e clínicas odontológicas, transporte público, transportadoras e armazéns, empresas de telemarketing, pet shopping, delivery, supermercados, mercados e padaria, limpeza pública e postos de combustível. E olha, Mel, devem seguir fechado as escolas públicas ou privadas, os shopping centers e galerias, casas noturnas, academias, centro de ginástica, espaço para festas como casamentos, shows e eventos, os bares, cafés e restaurantes só poderão manter o funcionamento em sistema de delivery. Vale dizer, né? Jornal da Rede Alesp. Vamos lá, conclua, dona Mel. Vale dizer, né, Guga, que hoje o trânsito já estava um pouquinho mais carregado. As pessoas deram uma afrouxadinha hoje, né? Então, assim, as pessoas têm que tomar consciência de que é para a saúde delas, né? Olha, me impressiona e me preocupa, por exemplo, a quantidade de pessoas que têm feito atividade física, têm ido ao parque, passear com o cachorro. Gente, nós estamos vivendo um período sério da nossa história, um período onde você tem que ter responsabilidade e ficar em casa. Tanta gente que tem que sair para trabalhar, para os serviços essenciais que são necessários para que a vida siga, estão se expondo, entendeu? Aí você vai lá, vai passear no parque, vai andar com o seu cachorro, o que é isso?
tem um pouco de responsabilidade. Eu acho que é importante seguir a orientação de ficar em casa, porque realmente é um grande absurdo a pessoa furar uma quarentena, né, se não tem uma necessidade que é totalmente necessário, por exemplo, ir trabalhar. Vale dizer, né, Guga, que a recomendação do governador é acima dele, é da OMS, são dos especialistas. Então, o governador está seguindo uma orientação para preservar a saúde das pessoas. A gente percebeu que em outros países que não foram seguidas as orientações, as pessoas estão empilhando corpos. E a gente não quer isso aqui, né? Exatamente, a questão de preservar vidas, ouvir os especialistas e ficar em casa. Esse é o recado aqui do Jornal da Rede Alesp, com prestação de serviço, utilidade pública em tempos de pandemia de coronavírus. E a Prefeitura de São Paulo lacrou até ontem 46 estabelecimentos comerciais que descumpriram a quarentena e abriram ao público. A orientação da Prefeitura não é multar, a orientação da Prefeitura é lacrar. Então, a gente passa direto da multa para interdição. Já foram 46 estabelecimentos interditados, disse o prefeito Bruno Covas, do PSDB, durante a coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, ao lado do governador João Dória, também do PSDB, na Zona Sul de São Paulo. E o prefeito não soube mencionar-se os setores de estabelecimentos fechados e diz que 2.000 fiscais vistoriam diariamente o comércio na cidade. O mais importante é o convencimento da população. Não há efetivo suficiente se não tiver parceria entre o setor público e a população, afirmou o prefeito Bruno Covas. Os estabelecimentos que descumprirem a determinação de fechamento serão lacrados. Em caso de reincidência, o local será lacrado novamente e o alvará de funcionamento cassado. Pois é, esse é o Jornal da Rede Alesp desta terça-feira. Você acompanhando tudo aqui com a gente, muita prestação de serviço, utilidade pública. São 10 da manhã, mais 8 minutos e você está com a gente ao vivo nesse jornal, não é mesmo, Mel? Guga, a gente está fazendo uma cobertura mais especial, mais específica do coronavírus. As pessoas até às vezes reclamam um pouco de tanta informação sobre o assunto, mas é importante, a informação salva vidas, efetivamente, né? Exatamente, e a boa informação, né? É importante a gente ressaltar para que você fique longe das chamadas fake news. Toma cuidado com o que você recebe no teu WhatsApp, nas tuas redes sociais. Tenta procurar os meios de comunicação convencionais, eles procuram te trazer a informação com maior responsabilidade, aí eu digo jornais, emissoras de TV, procure a informação, né, o canal de TV que você tem preferência e receba a melhor informação nesses tempos aí de Covid-19. É muito importante ressaltar, para você ficar longe das fake news, sem dúvida nenhuma. E, Mel, agora no Jornal da Rede Alesp, a gente conversa ao vivo com o deputado estadual Alex de Madureira, do PSD. Deputado, seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp desta terça-feira. Tudo bem com o senhor? Bom dia, Guga. Bom dia, Mel. Bom dia, a todos deputado. vocês que estão Bom dia. Vocês estão na audiência aí da Rede Alesp, né? Especificamente aqui da Rádio Alesp. É uma alegria poder estar participando com vocês hoje, essa manhã de terça-feira, que, como a Mel disse já no quadro passado, está com um pouquinho de trânsito hoje, né, Mel? Exatamente, deputado. Infelizmente, né? Ô, deputado, eu gostaria que o senhor desse um cenário da sua leitura, né, do que estamos vivendo, né, das últimas medidas do governador do estado que prolongou essa quarentena e também a mensagem que a gente tem que deixar para a população em termos de utilidade pública e prestação de serviço nesse momento, que a orientação que a gente tem que dar é fique em casa, né, deputado? Exatamente, Guga. Num panorama geral, eu tenho dito isso a todas as pessoas que têm me perguntado a respeito dos momentos que a gente está vivendo. É muito difícil hoje, deixa eu até desligar o retorno aqui, que começa a falar duas vezes, começa a atrapalhar. Mas a grande importância de nós tentarmos
segurar ao máximo, né, a população na rua. Eu acho que a importância disso é por conta do contágio, né, da contaminação. Esse vírus tem demonstrado que o grande percentual dele não é tanto a letalidade. Nós temos outras doenças que, infelizmente, matam muito mais. O grande problema é a rapidez e a forma do contágio, né? É um vírus diferente de outros, né? Ele tem um contágio muito próximo pelo contato, pelo espirro, pela tosse, né? Pelo muco que sai num espirro, numa tosse, ou alguma superfície que foi contaminada, ou mesmo num toque, se a pessoa leva as mãos aos olhos ou à boca, né? Então, a forma de contágio desse vírus ela é muito rápida, né? E muito fácil. Então, isso demonstra E outro problema também, Guga e Mel, não é só a questão da não letalidade do vírus, mas daquilo que ele acarreta dentro do sistema de saúde. Né? Nós ouvimos ontem, e até agora, novamente, na Rede Alesp, a fala do Dr. Davi Wippe, que passou isso na pele. Né? Eu conheço o Dr. Davi, é um grande infectologista, acho que é o maior infectologista do Brasil, do país, respeitadíssimo, e ele foi acometido dessa doença. Né? Então, é alguém que está acostumado a lidar com esse tipo de situação, mas viveu na própria pele e pôde nos dar, é claro, um panorama de como é sofrer isso. E o grande problema dessa doença é o sistema respiratório, que leva o paciente a ter que ter um atendimento diferenciado. Não é só leito de hospital. Se fosse só leito de hospital, nós construiríamos leito para todo lado e esperaríamos as pessoas virem doentes, trataríamos e devolveríamos para casa, mas não é isso. Né? Essa doença ela requer que você tenha um acompanhamento com monitorização e um acompanhamento, muitas vezes, com respiração artificial. Né? E é esse o problema, porque nós não temos leitos suficientes para isso. O que nós temos de leito hoje no estado e no município de São Paulo já está contado para os problemas normais que nós já temos no dia a dia. São as cirurgias de emergência, são as cirurgias eletivas, são os problemas de pneumonia, são os problemas corriqueiros, as doenças, os acidentes, os incidentes que já acontecem hoje. Quando você joga uma doença nova no cenário da saúde do município ou estadual, você está dizendo o quê? Olha, nós vamos dobrar o número de pacientes que vão necessitar de uma UTI. E aí, como que você faz? Você já tem uma quantidade de UTIs ou de leitos com monitorização e com respiração artificial já ocupados ou já contando com eles para as doenças normais do nosso dia a dia, como que você faz com uma doença nova que joga o paciente para essa condição de necessitar de respiração artificial e de monitorização? Então, é o chamado colapso da rede de saúde. É o que é a grande preocupação de todos, é o que nós vimos acontecer na Espanha, é o que nós vimos acontecer na Itália, é o que nós vimos acontecer na Alemanha, é o que nós estamos vendo acontecer na Inglaterra, é o que está acontecendo nos Estados Unidos. Então, nós não queremos que isso aconteça no Brasil, no estado de São Paulo e no município de São Paulo. Isso acho que é um panorama geral aí, Guga, que eu passo para você hoje. Deputado, o senhor conseguiu a liberação de emendas para Espírito Santo do Pinhal. Como que esse dinheiro vai ajudar para o tratamento de uma cidade que é menor, né? A gente tem que pensar nisso também, que os municípios menores precisam desse dinheiro das emendas para sobreviver aí literalmente, né? Para sobreviver aí nesse período. Como que o senhor espera que esse dinheiro seja investido aí na saúde de Espírito Santo do Pinhal? Olha, Mel, você especificou Espírito Santo do Pinhal. Eu falei ontem com o prefeito, com o Serginho, e a preocupação dele e a alegria dele em poder receber esse recurso. Né? Ele falou, deputado, eu já vou usar esse recurso agora para fazer mais 3, 4 leitos de UTI aqui. Que bacana. Né? Então, ele vai, na verdade, se preparar, né? Se preparar para o pior. Né? É o que as pessoas estão fazendo.
ele tem um caso confirmado na cidade, mas já tem casos suspeitos, já tem pessoas que tiveram contato com esse caso confirmado que eles têm. Então, eles esperam ter mais casos. Então, para isso, existe a preparação. Outro município também que nós conseguimos a liberação de recursos, e aí, Mel, acho que é importante eu colocar isso aqui, que eu vi muitas postagens ontem sobre liberação de emendas parlamentares para os municípios do interior. Da onde veio esse dinheiro? É importante dizer isso. Esse recurso é proveniente das nossas emendas parlamentares impositivas. Tá? Não é um dinheiro novo. Nós não estamos liberando um dinheiro novo. Por quê? Quando teve a liberação, e a gente anunciou ontem, muitos prefeitos começam a ligar. Ô, Alex, manda para cá também, a gente está precisando. Então, eu deixei muito claro isso. Eu acho que é importante até aproveitar a audiência da Rede Alesp para fazer isso, mas é o dinheiro proveniente das emendas que nós indicamos no orçamento de 2019, que é aplicado agora em 2020, que na verdade é o orçamento de 2020, mas que foi discutido no final do ano passado. Então, nós não esperávamos esse problema do coronavírus, né? Ninguém esperava isso no final do ano passado. E eu fiz indicação para muitas cidades do interior na área da saúde. São Pedro, o próprio Espírito Santo do Pinhal, Mococa e outras cidades que nós fizemos, Piracicaba, que é a minha cidade, fiz lá para Santa Casa e para o Hospital dos Fornecedores de Cana, que são os 2 maiores hospitais e que atendem SUS em Piracicaba. Então, eu consegui fazer essas indicações para a Santa Casa aqui de São Paulo, para o Hospital da Unicamp. Então, essas indicações, hoje eu vejo a importância que elas têm, Mel, porque num momento tão difícil que nós estamos vivendo e dessa preparação dos hospitais, das Santas Casas para o enfrentamento do coronavírus, todos estão muito gratos. Hoje eu recebi muitas ligações de pessoas agradecendo realmente o recurso que foi enviado e agradecer a todos os deputados que também enviaram 50% das suas emendas impositivas para a área da saúde e vão ser muito bem utilizadas nesse momento difícil. Com certeza, né, deputada? É um dinheiro que eles precisam mesmo. Efetivamente, eles estão contando com essa verba, com esse recurso, né? Agora, deputado, eu gostaria E principalmente nesse momento, né? Sim, é um sim. momento... Fale, Guga. Eu gostaria de perguntar também, né, o trabalho na Assembleia Legislativa não parou, vocês têm feito as sessões virtuais, seja das comissões e também as sessões plenárias para aprovar os assuntos de interesse. E também tem o programa novo, Tribuna Virtual, onde os deputados, todo dia, às 14h30 da tarde, quando não tem sessão, podem participar e também trazer a palavra para a população. Agora, eu queria que o senhor falasse um pouco desse trabalho virtual que não para na Assembleia Legislativa de São Paulo. Olha, Guga, é importante dizer isso. Eu estou acostumado, né, e eu gosto de estrada, eu gosto de estar andando, de visitar os municípios, de visitar os vereadores, prefeitos. E estar nessa condição hoje, eu sofro muito. Né? Não que isso atrapalhe o trabalho, porque nós continuamos, principalmente, eu acho que a gente acaba trabalhando um pouco mais, Guga, porque o telefone, o WhatsApp, o Skype, o Zoom, acabam... Eu estou aqui com o computador do lado, com o iPad na minha frente, com o telefone respondendo mensagem. Então, você acaba fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo. E é necessário, não adianta algum prefeito, algum vereador me ligar e eu não atender. Não tem como eu não atender. Eu não posso falar que eu estou numa reunião, entendeu? Eu não consigo. E isso é uma coisa minha. Agora, a questão virtual, eu acho muito importante. Acho que nós já usávamos pouco, nós estamos nos acostumando agora e acho muito necessária e acho que tudo que a tecnologia nos oferece, Guga e Mel, elas têm, tudo na vida tem 2 lados, tudo. E tudo que você fizer de mais ou de menos também atrapalha. No caso da tecnologia, ela pode ser usada para o bem e pode ser usada para o mal. Agora,
a parte boa da tecnologia, nós temos que nos aproveitar, sim, cada vez mais, né? Então, esses aplicativos que nós estamos usando para fazer as reuniões virtuais, hoje, por exemplo, terminando aqui com você, Guga e Mel, nós temos uma reunião com os líderes, né, da Assembleia Legislativa, com o vice-governador Rodrigo Garcia, né? Todas as terças-feiras nós estamos tendo essa reunião, né, às 11 da manhã. E, à tarde, nós temos o Congresso de Comissões, às 2h30, a Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Finanças junto. Nós estamos discutindo o projeto 174, que é a desvinculação dos fundos, de alguns fundos, né, do Estado de São Paulo, para o combate do coronavírus. Temos agora a tribuna virtual, que foi uma iniciativa fantástica da mesa diretora, da presidência da Casa. Parabenizar aqui o deputado Cauê Macris, deputado Enio Tato, o deputado Milton Leite, né, nosso secretário. Agradecer a eles pela iniciativa. Eu acho muito importante, porque ontem nós tivemos a primeira sessão, foi muito legal a participação, voltam-se as discussões novamente, voltam-se os pontos de vista. Isso na política é importantíssimo, Guga. Eu sempre prego isso nas minhas falas, que se você vê todo mundo indo para um lado só, se preocupe que tem alguma coisa errada. Então, eu sou a favor da divergência, da mudança, da diferença de opinião, da discussão de ideias. Eu sou totalmente favorável a isso, mas tudo com respeito, né? Eu acho que se perder o respeito, aí você perde a essência daquilo que você defende, né? Então, com respeito, eu acho que dá para discutir qualquer coisa, dá para ter opiniões diferentes, e é até bom que elas existam, para a gente sempre procurar um meio termo e sempre tentar ajustar, porque na vida, Guga, ninguém é igual a ninguém, né? Nós temos a impressão digital, nós temos a retina dos olhos, cada um tem o seu, e cada um tem a sua personalidade. Então, eu acho que, acima de tudo, nós temos que respeitar as divergências, respeitar a diferença de ideias, e acho que isso é muito importante, principalmente na política, né? Tem que existir, porque cada um representa um segmento, ou cada um representa uma região, e todos nós temos um pensamento igual. Eu acredito, pelo menos nisso, que ninguém tem um pensamento contrário do que o benefício da população, né? Afinal de contas, foi para isso que nós somos eleitos, para representar a população do estado de São Paulo. Deputado Alex Madureira, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp. Já acabou? Já acabou, eu sei que o senhor tem reunião com o vice-governador daqui a pouco também, então vou liberá-lo. Muito obrigado pela tua participação e deixa uma mensagem final para o telespectador e para o ouvinte ligado no Jornal da Rede Alesp. Ô, Guga, primeiro agradecer você, a Mel, pelo carinho, pelo respeito, pela forma que vocês sempre nos tratam. Eu, na condição de estar hoje deputado estadual, mas eu não me vejo uma pessoa superior a ninguém, muito pelo contrário. Eu acho que quando você está no serviço público e você está cada vez num status maior, isso quer dizer que você está mais abaixo, porque tem mais pessoas. Problemas aí com a conexão do deputado Alex de Madureira, do PSD, mas eu quero agradecer muito a participação dele no Jornal da Rede Alesp de hoje. Vamos tocando. Os clientes bancários já fizeram mais de 2 milhões de pedidos para a prorrogação de empréstimos e financiamentos às instituições financeiras. Foi o que apontou a Federação Brasileira dos Bancos. Segundo a Febraban, ao todo, o montante de parcelas adiadas em 60 e 90 dias é de 200 bilhões de reais. A possibilidade de flexibilizar prazo de pagamento de dívidas para mitigar os danos ao bolso do brasileiro durante a crise de coronavírus foi autorizada em meados de março pelo Conselho Monetário Nacional. O CMN determinou que bancos deem a opção de suspender até 2 prestações de financiamento de imóveis e veículos por 60 dias, além da negociação
de outras dívidas. Durante o período de pausa, será mantida a mesma taxa de juros sem cobrança de multa. Ressalta-se que as parcelas não irão se sobrepor. O cliente que optar pela suspensão terá parcelas não pagas jogadas ao fim da prestação normal. Os pedidos podem ser realizados pelos canais eletrônicos, como o Internet Bank e a Central de Atendimento Telefônica. E segundo a Febraban, quem mais processou pedidos foi a Caixa Econômica Federal, com 1 milhão de negociações de contratos habitacionais. O Bradesco recebeu 635 mil pedidos e o Banco do Brasil outros 200 mil. Além disso, Itaú recebeu 302 mil pedidos e o Santander 80 mil pedidos. De acordo com a Febraban, os bancos também passaram a disponibilizar, a partir de ontem, o crédito para financiar folha de pagamento de pequenas e médias empresas com faturamento de 10 milhões de reais. E a medida provisória que criou a linha de crédito foi publicada nesta sexta-feira. Com isso, o governo dispõe 34 bilhões de reais vindos do Tesouro e dos bancos, com mais de 6 bilhões em recursos. Segundo a Febraban, a estimativa é que a medida beneficie quase 1,5 milhão de empresas e 12 milhões de trabalhadores. Este é o Jornal da Rede Alesp. Vamos que vamos, esse é o Jornal da Rede Alesp. Hoje é terça-feira, o estado de São Paulo está em quarentena hoje, né? O primeiro decreto venceria hoje, mas a partir de amanhã o estado de São Paulo tem mais 15 dias de quarentena. Aí o decreto do governador João Dória e até dia 22 de março, então estamos em quarentena. Então, assim, o conselho que a gente pode dar para a população é ficar em casa para cada vez menos proliferar esse vírus aí que tem sido tão perigoso para a população. E o Jornal da Rede Alesp está aqui com você, com muita prestação de serviço, utilidade pública e notícias do parlamento, não é mesmo, Mel? Guga, mas eu queria tocar aqui num outro assunto que é referente ao nosso parlamento, da iniciativa e da rapidez de todos os deputados. O deputado Cauê Macris, ele foi muito ágil aí, né, em agilizar tudo o que a gente precisava para fazer acontecer o plenário virtual. Isso é muito importante para o estado de São Paulo. E não só isso, os outros deputados também colaboraram com essa iniciativa para que a gente consiga colocar as pautas do Parlamento Paulista em dia, mesmo nesse período em que a gente está vivendo uma situação totalmente atípica, né, Guga? Então, foi muito bacana isso, essa iniciativa de todos os 94 parlamentares, e a gente está aqui testemunha disso, né? Os deputados trabalhando, né, e também fazendo convite a você todo dia que não tem sessão ordinária virtual ou reunião de comissões, tem o programa Tribuna Virtual, onde os deputados participam, cada um tem 10 minutos, trazendo a sua mensagem para a população, e você acompanha sempre a mensagem dos deputados aqui na Rede Alesp. Convidando hoje para você, 2h30 da tarde, tem a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, reunião virtual que vai deliberar aí um projeto muito importante para o estado de São Paulo, a Assembleia Legislativa, cuidando dos assuntos de interesse de São Paulo. E vamos lá no Jornal da Rede Alesp. Agora a gente conversa com o advogado Carlos Zambiel, que é professor de Direito Trabalhista. Ele fala sobre a MP 936, que aborda o tratamento de pacientes com câncer em tempo de coronavírus. Doutor Carlos, seja muito bem-vindo à Rede Alesp. Tudo bem? Oi, tudo bem? Bom dia. Bom dia, doutor. Bom dia, doutor. Como vai o senhor? Tudo bem, obrigado. Doutor, no que consiste essa medida provisória? Bom, a medida provisória 936, na verdade, trata da questão de medidas que o governo criou para resolver o problema dos empregados durante a pandemia. Não é exatamente a questão do câncer. Tudo bem? É isso? Pode falar, doutor. Então, a medida 936 ela é um complemento da medida provisória 927 da semana passada, do dia 22 de março, e ela criou duas formas do empregador
poder minimizar um pouco o efeito da pandemia em relação ao gasto com seus empregados. E o foco da medida provisória é fazer com que as empresas não precisem rescindir os contratos, não precisam dispensar os trabalhadores. E para isso o governo criou dois mecanismos. Um mecanismo de suspensão do contrato de trabalho para até 60 dias e outro mecanismo de redução de salário e jornada por até 90 dias. Paralelamente a esse mecanismo de aliviar um pouco o custo do empregador e evitar as rescisões, o governo também criou, e a partir de hoje está no ar, um app, um aplicativo, para que os trabalhadores que não são empregados, ou seja, não têm emprego formal e têm alguns requisitos aí familiares, possam se cadastrar ao benefício daqueles R$600, que é uma forma aí do governo custear um pouco os trabalhadores que nesse período que não há trabalho possam sobreviver aí, subsistência nesse período de pandemia. Então, basicamente, são 3 medidas. As 2 medidas provisórias que envolvem os empregadores e uma legislação que envolve o benefício que o governo vai dar aos trabalhadores que não têm vínculo de emprego, chamados trabalhadores informais ou autônomos. Agora, doutor, é importante a gente ressaltar quais as mudanças efetivas para o trabalhador com essa medida. Bom, então, a medida provisória 927, ela permite que o empregador, e essa medida provisória de 2 semanas atrás, o empregador estabeleça ou um banco de horas para aqueles trabalhadores que estão em casa e não estão trabalhando, né? Então é importante separar. Quem está trabalhando, quem tem uma atividade essencial que está trabalhando, não muda nada, segue com emprego normal, trabalhando no local de trabalho, recebendo seu salário. Quem está em quarentena, está em casa, porque o empregador está fechado, um lojista, um restaurante ou coisa parecida nas cidades que isso está fechado, ele vai ficar em casa e o empregador tem algumas opções. A primeira opção é colocar esse empregado em banco de horas e depois que a atividade retomar, compensar essas horas em casa com excessos de jornada ao longo dos próximos 18 meses. É uma primeira medida. A outra é, enquanto o empregado está em casa, o empregador pode dar a ele férias, antecipando férias que ele ainda não adquiriu ou dando as férias que ele já tinha direito, já tinha adquirido. Então, foram 2 medidas criadas no dia 22 de março. E agora, na semana passada, foi estabelecida uma nova medida provisória que define basicamente a possibilidade do empregador não só colocar em férias, em banco de horas, como também suspender o contrato. E aí vem a grande novidade. Se o empregador suspende o contrato do empregado, ele vai receber uma parte do valor que ele deveria receber trabalhando, mas não vai trabalhar porque vai estar com o contrato suspenso, uma parte vem do próprio governo federal. 70% desse valor vem do governo federal. E ao empregador haveria o pagamento de uma diferença de 30% do salário, só que o salário não é igual ao que o empregado ganhava, ele é calculado sobre o valor do seguro-desemprego. Então, é uma forma do governo manter uma renda e reduzir a despesa do empregador em relação ao empregado. Então, por empregado que está afastado, não trabalhando, se o empregador optar por esse mecanismo, ele fica com o contrato suspenso, recebe uma parte do valor do governo federal e uma parte do próprio empregador. A outra opção, essa é um pouco mais complicada, é o empregador continuar usando o trabalho do empregado em casa, aí no regime de trabalho à distância, de home office, mas reduzir a jornada de trabalho, reduzir um percentual da jornada, que pode ser de 25%, 50% ou 70%. Então, o empregador reduz a jornada e, consequentemente, reduz também proporcionalmente o salário. E a diferença do que foi reduzido, o governo federal complementa com um benefício também apurado sobre esses percentuais, 25%, 50%, 70%, calculado sobre o valor do seguro-desemprego. Então, é uma forma que o governo criou de ajudar a economia, injetar dinheiro na economia e reduzir a despesa do empregador. Do lado do empregado, é uma garantia que o empregado não vai perder o emprego. E isso é muito importante. Ele passa esse período de até 90 dias recebendo um pouco menos, um pouco do auxílio do governo, um pouco do próprio empregador, e depois ele tem uma garantia que não será dispensado pelo mesmo tempo que ele ficou recebendo esse benefício, ou seja, por até 90 dias depois que a situação voltar ao normal. Basicamente é isso que o governo fez nessa medida provisória 936. Doutor Carlos, o empregado precisa concordar com essas mudanças na empresa?
Precisa. Esse é um ponto importante. Toda forma de alteração de contrato pressupõe necessariamente uma anuência do empregado, né? Então, no caso do contrato, suspensão do contrato, você precisa negociar com os empregados. E no caso da redução do salário de jornada, você também precisa negociar. A grande discussão que existe aqui é se essa negociação pode ser individual ou tem que ser via sindicato. Ontem à noite, o ministro Lewandowski, do STF, deu uma liminar numa ação direta de inconstitucionalidade, declarando que, mesmo a medida provisória, dizendo que para salários menores ou para pessoas que ganham mais de R$ 12.200 e que têm um curso superior, chamados empregados hipersuficientes, que a medida provisória dizia que eu podia negociar diretamente com o empregado sem o sindicato, o ministro do STF entendeu que essas disposições da MP, mesmo dizendo que a negociação individual, precisa ser comunicada ao sindicato. Então, o que nós estamos tendo hoje, pelo menos enquanto essa decisão estiver valendo do STF, é que essa negociação não só tem que ser feita com o empregado, como também tem que ser envolvendo a entidade sindical que representa a categoria. Isso tornou um pouco mais difícil a implementação, mas garante aí a importância da negociação, ou seja, o empregador precisa conversar com os trabalhadores e ter a vontade da maioria para poder implementar essas medidas, tanto de redução do salário de jornada quanto de suspensão de contrato. Doutor, eu gostaria de agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp de hoje. Sempre que tiver aí alguma consultoria da área de trabalho com utilidade pública, o senhor é convidado. Muito obrigado, viu? Um bom dia para o senhor, doutor. Pois não. Um bom dia para o senhor. Este foi o doutor Carlos Zambiel, participando do Jornal da Rede Alesp. Eu tenho também na ponta da linha o deputado Sargento Neri do Avante, que participa no Jornal da Rede Alesp de hoje. Deputado, seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp de hoje. Tudo bem? Bom dia, Guga. É um prazer estar com você novamente. Um abraço a todos os seus ouvintes e a toda a sua parceria aí na Rádio Alesp. Deputada, aqui quem fala é a Mel. Deputado, o senhor deixou a gente super preocupado com essa suspeita de coronavírus. Como o senhor está? Como está a sua saúde, deputado? Mel, bom dia. É um prazer conversar. Realmente foi uma preocupação até minha. Acabei não passando muito bem, mas superado. Fui medicado desde o início com essa medicação nova, onde o Dr. Marcos Siqueira, do SUS, né, porque eu fui atendido no Hospital Antônio Giglio, fiquei lá, e muito bem atendido. Quero agradecer a toda a diretoria, todos os funcionários da saúde lá. Introduziu a medicação desde o primeiro dia. Então, é muito importante esclarecer isso. Deputado, agora eu queria que o senhor fizesse um cenário, uma leitura, né? Um apanhado desses últimos dias, o que o senhor tem observado. Qual que é a sua opinião aí sobre essa pandemia no estado de São Paulo, que vem tendo a sua evolução, mas as autoridades vêm tomando as medidas necessárias, cabíveis, né, deputado? Com certeza, Gu. Só acho que nós precisamos priorizar o resultado. Mais testes, mais resultado para isolar as pessoas certas, as pessoas específicas, aquelas que realmente estão contaminadas. Nós não podemos isolar o estado inteiro, o país inteiro, parar a economia, fazer com que as pequenas empresas quebrem, até porque nós lutamos por anos para conseguir mais emprego, para reestruturar o nosso país. Então nós precisamos ter cautela. Nós estávamos no verão, entrando no outono, vamos chegar no inverno. Eu acho que tinha que ser esse isolamento, teria que ser gradativo e não de forma radical. Olha só, eu estava estudando um pouco a matéria territorial da União e eu vi alguns prefeitos proibirem o uso da praia. Não é competência da prefeitura nem do Estado. A praia, a orla da praia é da União. Quem deveria realmente proibir isso daí deveria ser o presidente, a União. Então, eu acho que a precipitação está fazendo com que alguns prefeitos, governadores, passem os pés pelas mãos. Agora, deputado, é importante também a gente ressaltar, né, o senhor, um representante da segurança pública, né?
a gente sabe que o trabalho dos agentes de segurança pública são extremamente essenciais, mas como o senhor tem visto, né, o cenário, alguns profissionais contaminados, né, na linha de frente, na luta, como o senhor tem visto esse cenário, Parece deputado? que já tem 400 casos na Polícia Militar, né, deputado? Muita preocupação. Inclusive, Nel, nós já estamos com 600 casos suspeitos. Ontem nós tivemos uma reunião de liderança, onde tratamos aí da liberação dos fundos. E eu fiz um apelo aos líderes dos partidos e achei que fui bem aceito, para que façam a liberação de verba especificamente ao HPE. E por que isso, Guga? Nós não podemos internar o nosso policial em qualquer hospital, até pelo risco, né? O risco de ser invadido. Nós temos policiais que são visados, ameaçados de morte. Então, pode até causar uma insegurança para os funcionários, para outros pacientes que estejam nesse hospital. É uma realidade diferente do interior do Estado. A grande São Paulo é a capital, quem tem que atender os policiais militares é o Hospital Militar. Então, por isso eu pedi aos líderes que desse fundo seja destinado uma parte dele para reestruturar o Hospital Militar. Foi muito bem aceito, inclusive eu quero agradecer o Carlos Pignatari, Fernando Cury, André do Prado, em nome de todos os líderes, o vice-ministro Camarinha, que apoiou essa ideia. Deputado, eu gostaria também que o senhor fizesse aí uma análise, né, do trabalho da Assembleia Legislativa de São Paulo, que de forma virtual vem fazendo um trabalho aí excepcional na aprovação de projetos do governador, né, as sessões plenárias virtuais e também as comissões trabalhando a todo vapor. E os senhores agora também têm mais um espaço aqui na TV Alesp, onde é o programa Tribuna Virtual, onde por 10 minutos no período da tarde, cada deputado pode trazer sua mensagem quando não há sessão plenária. E eu gostaria que o senhor comentasse todo esse trabalho que vem sendo feito de forma virtual e eficiente pela Assembleia Legislativa. Guga, eu parabenizei o Cauê Macris pessoalmente, né, através do vídeo, até no grupo de deputados, mas vem a público parabenizá-lo, ele e a mesa diretora, agradecer o empenho do Cauê para que realmente o parlamento não parasse e fizesse as deliberações necessárias para que o Estado não travasse. Porque existe a harmonia dos poderes, o Executivo não consegue demandar seu Legislativo e vice-versa. E colocar o Legislativo para trabalhar nesse momento, mesmo que à distância, virtualmente, foi necessário. Então, você tem ideia, eu fiquei internado alguns dias, mas trabalhei dentro do hospital, em todas as reuniões, em todas as sessões. Foi importante para que nós deixássemos uma estrutura para a cidade e até para o próprio Estado poder trabalhar. É claro que vamos fiscalizar, é claro que vamos estar atentos aos gastos do Estado, das prefeituras. Não é uma deliberação para fazer o que quer, é para fazer o que é necessário para o povo paulista. Eu não sou governo, não sou base do governo, mas defendo a pauta do projeto. Aquele projeto que realmente é bom, que nos dá liberdade, que o governo nos dá liberdade de alterar ele para melhor adequar, aí sim nós apoiamos o projeto, seja do governo, de um deputado ou até mesmo de um partido. Mas o que eu venho fazer um apelo a todos os deputados, ao governo estadual, federal e aos governos municipais, que deixa a rixa política, que deixa a rixa partidária, e trabalhemos de mãos dadas um único objetivo: melhorar para a população paulista, para a população brasileira, em termos de saúde, emprego e estabilidade econômica para os pequenos e médios empresários. E faço um apelo a toda a população brasileira: gaste, compre produtos nacionais. Parem de comprar produtos da China, dos Estados Unidos, dos Paraguai. Vamos prestigiar nesse pior momento os nossos empresários, os nossos produtores, a economia local das nossas cidades.
Deputado Sargento Nery, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp de hoje. Para encerrar, eu quero que o senhor deixe uma mensagem de utilidade pública para a população que acompanha o Jornal da Rede Alesp desta terça-feira. Hugo, primeiro eu quero agradecer a você e a Mel por sempre estar nos atendendo, fazer esse trabalho maravilhoso de informação à população paulista. Quero ver essa rádio com vocês, que está tendo muito sucesso no estado inteiro e não porque no Brasil. Mas quero dizer a toda a população paulista, existe sim uma possibilidade de se fazer um isolamento menos radical. Que realmente o governo procure outros métodos para tentar liberar o pequeno e médio empresário. Nós não podemos perder, nós não podemos deixar falir nossas empresas e perder tantos empregos. Então, fica um apelo ao governo do Estado e à população paulista. Uma das melhores formas de se evitar essa pandemia é a higienização pessoal. Então, peço a cada um de vocês que realmente cumpra esse papel, que é o mínimo que nós deveríamos fazer. Obrigado, Guga. Muito obrigada, deputado. Cuida dessa saúde, viu? Obrigado, Mel. Um beijo. Outro deputado. Este foi o deputado Sargento Nery do Avante, aqui no Jornal da Rede Alesp desta terça-feira. Muita prestação de serviço, utilidade pública e, lógico, notícias do Parlamento Paulista. E em tempos de coronavírus se espalhando pelo Brasil, muitas pessoas ficam em casa e evitam sair às ruas, né? Para evitar a propagação do vírus. As empresas aderiram ao home office e algumas operadoras de televisão liberaram o sinal de canais fechados para que as pessoas possam ter variedades nesse período que vão ficar em casa. Com museus fechados, é possível fazer uma visita virtual e admirar o acervo de várias instituições pela internet. Você sabia que aqui na Alesp tem muita informação interessante disponível no nosso portal? Temos, por exemplo, exposições virtuais disponíveis na aba Acervo Histórico. Uma delas é sobre as homenagens prestadas pelo Legislativo em comemoração à Revolução Constitucionalista. Outra exposição virtual é sobre a medalha da Constituição dada pela Assembleia aos voluntários que participaram do movimento paulista. Para quem gosta de ler, alguns livros, como o que fala da cidade de São Paulo nos tempos do Império ou sobre os Niqueis na Alesp, estão disponíveis para baixar gratuitamente. E na aba Documentação é possível ainda acessar obras que falam sobre o processo legislativo e diversos artigos sobre assuntos variados, como a Comissão da Verdade. Também estão disponíveis cursos sobre o processo legislativo e iniciação política, além de muitos outros realizados pelo Instituto do Legislativo Paulista. As notícias produzidas pela nossa equipe sobre os acontecimentos da Assembleia podem ser acessados no link Comunicação. Além de ler as matérias, é possível também ouvi-las por meio da rádio da Rede Alesp. Caso prefira assistir a programação da TV Alesp, fica disponível no nosso canal do YouTube. Muito dos costumes do povo de São Paulo no século XIX estão retratados nos documentos que tramitam na Assembleia Legislativa Provincial. Em um passeio nos registros do ano de 1835, quando a Assembleia foi inaugurada, podemos ver as questões que eram tratadas nesse período, como o direito de posse de terra dos índios ocupadas por padres, multa por descarte de lixo, normas para a criação de animais e pedidos de verba para a construção de pontes e estradas, por exemplo. Enfim, acompanhe nosso site, também tem o nosso aplicativo. Você vai lá na loja de app e baixa lá Rede Alesp. Você tem lá a Rádio Alesp, a TV Alesp, todas as informações da comunicação da Assembleia Legislativa em um só aplicativo. Você não perde nada, toda a informação você tem no aplicativo Rede Alesp. Então, tá esperando o quê? Vai lá na sua loja de app e baixa o aplicativo Rede Alesp. Conteúdo imperdível, né, Guga? Sem dúvida nenhuma, conteúdo
de primeira aqui no Jornal da Rede Alesp desta terça-feira. Muita prestação de serviço, utilidade pública e notícias do Parlamento Paulista. Agora temos mais uma participação no Jornal da Rede Alesp de hoje. Eu recebo agora o repórter e apresentador da Rede Alesp, a participação dele. Olá, Sérgio Everton, muito bom dia. Guga, bom dia a você, bom dia aí a Melissa. Sérgio, tem um cafezinho aí? Bom, e também, né, peraí, só para concluir aqui, bom dia também, né, aos nossos ouvintes, né, Melissa? Os nossos telespectadores que estão aí ligados aqui na nossa Rede Alesp, recebendo as notícias todos os dias. Tem que você me perguntou se tem um café aqui? Tem um claro cafezinho. Tem, né? Ah, por favor, né? E esse daí é caprichado. De manhã, sem um cafezinho, eu não sou nada, não adianta. E tá tudo bem por aí? Tudo na santa paz, Sérgio. Quais os destaques que você traz hoje, nessa terça-feira? Mais um dia aí de quarentena no estado de São Paulo, né? Exatamente, né? E a gente vê que aumentou, né, o número de mortos aí, o número de pessoas que estão infectadas aí com coronavírus. Eu tenho uma notícia aqui, uma delas, que também é boa. Claro, não é... A gente, como eu falei, como jornalista, a gente procura, né, sempre apurar as notícias, né, verdadeiras, que se livrar aí dessas fake news que a gente tem por aí. Inclusive, o que eu vou falar aqui, isso é da Fiocruz, entendeu? Palavras aqui do médico, eu estou vendo aqui, e vou falar para vocês que é muito boa notícia, né? Se realmente isso acontecer, vai ser ótimo, né? Um remédio usado aí, sabe, Guga, no tratamento da AIDS, fabricado em larga escala aqui no Brasil, se mostrou aí superior, né, ao efeito da cloroquina para eliminar aí o Covid-19, essa doença causada pela infecção do coronavírus, né? Isso foram testes aí demonstrados pela Fiocruz, no Rio de Janeiro, foram publicados aí nesse final de semana, né? Um estudo realizado ainda in vitro constatou que o medicamento Atazanavir é capaz de inibir a multiplicação do vírus e também de bloquear e diminuir o processo inflamatório nos pulmões. Olha que beleza, que notícia boa. Isso vai além dos prognósticos atuais, né? E acaba impedindo o agravamento e a evolução do quadro clínico dessa doença. Os especialistas também, eles investigaram o uso combinado do Atazanavir com o Ritonavir, que é um outro medicamento utilizado no combate ao HIV, no combate à AIDS. Agora, como se trata aí de uma substância usada há muito tempo com segurança, o remédio pode ser testado, olha que notícia boa, né? Imediatamente em seres humanos. Isso não quer dizer, veja bem, que é a cura do coronavírus. Então, são testes ainda que estão sendo feitos, né? Por enquanto, como eu falei, in vitro ainda, né? Então, essa análise aí dos fármacos, né, Melissa, já aprovados para outros usos, é uma estratégia mais rápida que a ciência pode fornecer na ajuda no combate aí à Covid-19, juntamente com a adoção de protocolos que a gente continua e tem que fazer, né, que é o distanciamento social que já está em curso aí já há um bom tempo. Agora, essa notícia que você traz, Sérgio, é importante. Essa notícia que você traz é muito importante porque a gente vê que tanto os médicos quanto os pesquisadores estão atrás de uma solução para esse problema que está afligindo todo mundo. Exatamente. Né? Então, a gente não está parado, né? O Brasil continua aí nas suas investigações, né? Testando remédios, né? Quem falou, inclusive, sobre isso foi o virologista, o Tiago Moreno, que é lá da Fiocruz. Ele é o principal autor desse estudo, viu? Isso é muito importante. Eles deram atenção, inclusive especial, a esse Atazanavir, graças, né, a trabalhos aí científicos anteriores, que tinham mostrado a eficácia desse remédio como, né, um inibidor de protease, que é uma substância que inibe aí a replicação viral. Está vendo que ótima notícia? Quer dizer, são pesquisas, né, que estão sendo feitas. Não é nada ainda que se diga, olha, já tem a cura para o coronavírus. Né? Ainda não, entendeu? Mas é muito importante, né, essas pesquisas sendo feitas aí, principalmente na Fiocruz, que é um instituto, uma fundação de renome, né? A gente sabe disso. E é muito importante para nós, né, para a ciência, tentar buscar, pelo menos, amenizar, né, um pouco esse vírus, né? Porque realmente, como disse
o Davi Uip não queira passar por isso, porque é um sofrimento muito grande, viu? Agora eu tenho uma notícia também muito boa, viu? Ótima. Vamos lá, a gente precisa de boas notícias, né, Sérgio? A primeira notícia já foi ótima, Sérgio. Ah, pois é, exato. Mas tem uma melhor também, ótima também, tá? Não vou me colocar, porque vocês falam que eu sou idoso, mas não sou idoso não, tá? Estou com 60 anos muito bem vividos. Então, olha, 3 idosos brasileiros que têm mais de 70 anos, é o mercado, eu não sei se já é o do Guga. Ah, lógico que é, né, Sérgio? Você sabe que a fonte da juventude que me deixou com essa pele, né? Você também. Aos 75 Mas olha, anos. olha só, Guga, 3 idosos com mais de 70 anos, tá? Se recuperaram aí da Covid-19 e tiveram alta dos hospitais, né, onde estiveram aí internados, né? Eu vou dar um exemplo aqui, vou falar de uma aqui. A mais recente foi uma senhora de 91 anos. Aliás, teve uma senhora de 104 anos na Itália, né, que se recuperou do coronavírus. Aliás, nem precisou ser internada. Essa aqui no Brasil tem 91 anos, que é a dona Vitalina. Ela saiu do hospital, né, no domingo agora. Ela e filha, né, que acompanhava, a mãe e a filha acompanhava, claro que as duas tiveram coronavírus. Elas deverão ficar aí em quarentena, em casa, por mais 10 dias. Né? Um outro caso aqui foi na Bahia, um idoso de 82 anos, né, que teve alta também do hospital lá em Salvador. O seu Marivaldo, né, esse paciente, ele deixou a unidade médica e foi para casa. Também vai ter que ficar ainda em quarentena. E um outro idoso foi em Goiás, lá em Goiânia. Goiânia fica ali perto de Brasília, o quê? 200 quilômetros. Foi o marido, olha só, de uma idosa que morreu do coronavírus. Ela morreu, né? O marido conseguiu se recuperar. Ele teve alta também agora, né? O Paulo Alves, de 72 anos. Ele foi internado com a suspeita do Covid-19, né? E segundo a prefeitura de lá, de Lusiânia também, ele deve morar em Lusiânia, mas está internado em Goiânia. Lusiânia é um município ali, perto de Brasília também. Eu morei em Brasília, comecei minha carreira, inclusive, em Brasília, né, na Globo de Brasília, então eu conheço muito bem ali. O Paulo, ele deu entrada na unidade de saúde no dia 26 de março, em estado regular, consciente. Olha só, ele estava consciente, estava no estado, né, regular, verbalizando, conversando e também respirando com suporte de catéter nasal de oxigênio. E, de acordo lá com o hospital, ele chegou numa ambulância, serviço do SUS, né, de atendimento do SUS, e foi internado na unidade de terapia crítica lá do hospital. O idoso ele também vai ficar em quarentena até, né, veja bem, a entrega dos resultados dos exames dele, que você lembra bem, várias pessoas aí enterradas aqui no Brasil, né, em São Paulo principalmente, sem o teste, né, pela demora, sem saber se realmente a pessoa estava com coronavírus ou não, mas morreu. Então, devido a isso também, ele vai ficar de quarentena para esperar os resultados, né? Para que comprove aí a infecção através do coronavírus. Isso Sérgio, meu amor. Oi. Sérgio, meu amor, muito obrigada pela sua participação, viu? Foi ótimo. Só trouxe notícia boa. Ótimo falar com vocês também, mas ó, rapidinho, 2 segundos, você vê que coisa linda que vai acontecer. É rápido. Eu sei que o Mauro, que é o nosso chefe aí, fica chateado comigo, mas olha que legal. Um coral mundial, isso é uma notícia ótima também, na Austrália, conhecido aí por reunir vozes populares para canções famosas, pediu às pessoas que mandassem vídeos com a canção. Você conhece essa canção, ô Melissa, ô Guga? Close to You, né? A Melissa não, que é mais nova, dos Carpenters. Ouviu essa banda chamada Carpenters, né? Em apenas 2 dias, mais de 1.000 pessoas de 18 países enviaram esse vídeo, né? Gente de diversas raças, credos, profissões, unida aí no intuito de aproximar as pessoas, mesmo que virtualmente, como aconteceu também aqui, né, no Brasil, com a Orquestra Sinfônica, o coral, né, que foi lindo também, eu vi ontem na televisão, foi muito bonito. A canção escolhida não poderia ser mais apropriada, né? Close to You, dos Carpenters, significa perto de você. É a prova de que podemos, né, nos aproximar, sim, cada vez mais. Tudo bem, não ali fisicamente, né, mas pela voz, viu, Melissa? Muito legal isso, né? Esse coral, mais de 1.000 pessoas cantando junto aí na televisão, né, através da internet, virtualmente. Muito bonito. Gente, é isso então, Melissa.
Tudo de bom aí, até amanhã. Guga, bom trabalho aí para os dois, né? Continuem firmes aí e a gente está firme aqui, lutando para combater, né, esse coronavírus. E o que a gente tem que fazer mesmo, vou repetir mais uma vez, é continuar em casa. Né? O distanciamento Em breve social. a gente volta à nossa rotina, né, Sérgio? Se Deus quiser, não. Porque a gente não fala se Deus quiser. Se Deus quer. Isso vai passar e a gente vai voltar. Tá bom? Valeu. Até amanhã para vocês aí. Bom trabalho. Tá aí o Sérgio Everton. Você acompanhou o Sérgio Everton trazendo informações no Jornal da Rede Alesp de hoje. Se você acompanha o nosso jornal e quer dar sua opinião ou sugestão, liga para a gente no WhatsApp. É o 0 operadora 11 98457 829, deixa sua mensagem, participa de forma interativa. Confira agora os destaques que marcaram o primeiro bloco do Jornal da Rede Alesp. A gente falou com o deputado Sargento Nery do Avante, também o deputado Alex de Madureira do PSD participou com a gente, trazendo um cenário dessa pandemia de coronavírus, e o advogado Carlos Ambiel falou da MP 936. Ainda falamos que o governador João Dória expandiu o decreto de quarentena até o dia 22 de março deste ano, então, portanto, por mais 15 dias. E o Sérgio Everton trouxe informações variadas em tempo de coronavírus. Eu vou para um rápido intervalo, já já nós voltamos aqui com muito mais Jornal da Rede Alesp. Até já! Você acompanha Jornal